o ensino vai ser muito, assim, muito lento, amém? Então eu vou pedir que você, muito lento, com o objetivo de te fazer entender e compreender, ok? Vou começar com 1 Coríntios, capítulo 13, 14. Nós estamos na África, amém? Onde muitos pactos feitos envolveram dinheiro, ok? Você vai entender isso quando um dia estar a orar por alguém e de repente você ver alguém dizer assim: eu paguei muito dinheiro para esse aqui. Um espírito, tá vendo o que está acontecendo? Então, mas não é por isso que eu faço isso. Mas existem certas coisas que estão conectadas conosco, ok? Que nós nos conectamos, nós voltamos, mas a nossa memória não esqueceu. E pelo fato de não esquecer, Satanás usa aquilo como se fosse um instrumento para ainda atrapalhar a nossa vida, ok? Você tem que colocar uma coisa na sua consciência, que a palavra de Deus não é morte, ok? Mas Satanás vai te fazer você entender e pensar que a palavra de Deus é morte. Como se obedecer à palavra de Deus, em vez de construir a sua vida, estivesse a destruir sua vida. Então é dessas ligações que nós temos que nos desposar. Desposar é o quê? Ok? Você, quando a palavra de Deus vai dar vida em tudo aquilo que você vai viver e que você está a viver. Okay? Se a palavra de Deus diz perdoar, em nenhum momento que você perdoa, você está a destruir sua vida. Você está a sustentar a sua vida para o melhor. Se diz ser paciente, em nenhum momento que você se torna paciente, está a perder tempo. Ok? Sabe? Está a perder tempo. Se a palavra de Deus diz que não há idolatria, orar, em nenhum momento que você dobra o joelho e ora por alguém que está quase à morte, você está a perder seu tempo. Mas certas ligações, certo comportamento que você já teve no passado, pode te influenciar você a se comportar da mesma forma. Se você dedicou um dia para adorar a Deus, e esse mesmo dia que você tem que trabalhar, ok? Se esse mesmo dia que você tem que trabalhar, você não está impedido de deixar de fazer aquele trabalho e ir na casa do Senhor. Mas você pensar que já rezei muito, mas isso nunca me deu valor, automaticamente essas coisas são coisas que estão ligadas conosco a partir do Espírito. E seu Espírito, não a unção, seu Espírito, ele compreende essas coisas. E algumas vezes a sua carne se apodera tanto, porque é uma fraqueza para o seu espírito. Não sabe o que eu quero dizer? Existem coisas que são fraquezas para o seu espírito, desde que você pense. Você pode vir para mim, querer fazer alguma coisa boa, mas olhar para mim e descobrir que certas coisas que você fez para mim, eu não valorizei, e você não fazer mais. Por mais que Deus esteja a falar para você fazer de novo, você não fazer mais. Então isso interfere muito na nossa vida espiritual. Então, essas orações, a instrução que Deus me deu nessas orações é que sempre que estiver a orar, faça uma oração, mas depois semeie no seu altar com dinheiro, ok? Isso é uma coisa a entender. Com o quê? Com dinheiro. Não vai ser constante, não vamos fazer isso, ok? 1, 2 vezes, podemos fazer a terceira vez em conjunto, mas depois cada um vai fazer quando achar que tem que fazer. Estamos juntos? Cada um vai fazer quando achar que tem que fazer. Se achar que não precisa, é falso. Tudo depende. Mas quando ver que há necessidade, você tem que apostar. Satanás vem com tudo, você tem que vir com tudo. Então, 1 Coríntios, capítulo 1
texto. É importante que nós percebamos o que está acontecendo. Amém? Muitas vezes a nossa desgraça é porque não sabemos as coisas. Isso aqui é importante. A lei não vê o valor específico, é semente. Amém? Não vamos fazer. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ok? Estamos conseguindo entender aqui? Ok? Vou repetir. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele. Ok? Na medida em que você crê em Cristo, você demonstra a sua fraqueza para a salvação. E qual é a nossa fraqueza? O pecado. Ok? Então, enquanto o inimigo, enquanto Deus trabalha com Satanás, o homem, o maior inimigo dele é o seu próprio pecado. E pecado do homem, ok? Não é uma prática de Satanás. Presta bem atenção. Pecado não é uma prática de Satanás, nem de Deus. É uma prática do próprio homem. Então, enquanto você ora a Deus, o seu maior... Talvez algumas vezes nós temos feito uma coisa errada, ok? Você, quando a Bíblia diz... A nossa luta, quando você está a lutar, ok? Para a sua vida estar bem, a maior parte de vezes você está a lutar para Satanás se afastar, ok? E não está a lutar para que aquele pecado você deixe. Então, o nosso alvo maior, porque nós sabemos que nessa luta, essa luta não lhes pertence. E o que mais guerreia por nós é Deus. E para nós permitirmos que Deus guerreie completamente por nós, nós temos que deixar a luta nas mãos de Deus. E a única forma de deixar a luta nas mãos de Deus é reconhecendo o nosso pecado e combater contra esse pecado. E o nosso inimigo, que é o diabo, que se aproveita do pecado para nos fazer mal, ele vai se apartar de nós. Por isso a Bíblia diz assim, resistir o inimigo, ok? Você não está a resistir o inimigo porque tenta mandar fazer e você está a fazer, não. Mas porque você simplesmente não faz o que atrai a atenção do diabo. Já estamos juntos? Então, nós, a partir de hoje em diante, nosso alvo principal tem que ser o diabo. Ok? Você vai olhar e nossa oração maior tem que ser o quê? Ter a capacidade, a força de deixar alguma coisa que está relacionada com o pecado. Vocês estamos juntos? Vocês estamos juntos? Ok? Então, a parte mais importante é que nós nos enfraquecemos diante da cruz. Nós obedecemos crendo que Jesus é verdadeiro e nós somos falsos. Somos pecadores. Ele é verdadeiro e nós somos pecadores. E diante disso, ok? Assim como Jesus Cristo assumindo que realmente somos pecadores, mas precisamos de uma nova oportunidade, carrega o pecado em nós, ok? É aí onde Jesus Cristo também é constituído como uma pessoa fraca. É na cruz, onde Jesus Cristo, ele é fraco. Mas, na sua fraqueza, ele resiste ao inimigo, ok? Domado por uma glória na qual Deus lhe deu. E essa glória lhe torna forte. Então, assim como Jesus Cristo se tornou forte em sua fraqueza, carregando os nossos pecados, nós carregando o nosso pecado diante de Cristo, também nos tornamos fortes, porque assumimos que realmente Cristo está a carregar o nosso pecado. Estão a conseguir entender? Ok. O que significa? Que a transformação do ser humano, nossa transformação, ok? Na medida em que você está a crer, há um processo
onde ocorre o quê? O despousar-se, separar-se, e o outro processo onde acontece a transformação. A transformação. Você vai se separar do pecado quando você reconhece mediante Cristo, ok? Então, você se reconhecendo mediante Cristo, Cristo vai assumir o seu arrependimento e carregar o seu pecado. Você está se despousar, está se separar do pecado. Agora a transformação vai acontecer quando Deus reconhecer a fraqueza de Cristo e o glorificar como filho. Entendemos? Então, aqui é onde você se torna completamente ungido para a santidade. Estamos juntos até aqui? Então, o que significa? É impossível que uma pessoa arrependida não seja uma atração ou algo que Deus usa como instrumento. Por isso, a nossa luta maior tem que ser contra as coisas que não atraem a presença de Deus. Nós temos que olhar o pecado e negar ele. Negar as atitudes pecaminosas, ok? Mas não é sobre isso que eu quero falar. O tema da mensagem de hoje é feitos na glória de Cristo. Amém? Vamos começar com Romanos, capítulo 6, versículo 8. Assim como Cristo atrai Deus e permite com que Deus seja glorificado, todo homem, ele é glorificado por intermédio de Cristo. O que isso significa? Se o homem é glorificado por intermédio de Cristo, do mesmo jeito que nós vimos Cristo agir na terra, nós também vamos agir. Acho que ninguém. Do mesmo jeito que Cristo agiu na terra, nós também vamos agir. Ok? Acho que ninguém. Ok? Você quando pega os evangélicos, os livros evangélicos na Bíblia, estou falando de João, Mateus, João, Lucas, esses 4 livros, você olha Jesus Cristo como alguém que nasceu de uma virgem, ok? Ok? Nasceu de uma virgem, cresceu e passou a operar maravilhas. Então, nada, a terra, ok? Se eu falar de Satanás, vou errar. Não errar porque está errado de falar, mas errar porque não vai ao encontro do que eu quero explicar. Então, a terra, vamos colocar a terra que não obedece, no instante em que Adão e Eva cometem o pecado, a Bíblia diz que a terra se tornou maldita. Então o que significa? Que a terra parou de obedecer a Adão. Antes ela obedecia, mas ela para de obedecer. Adão tinha o poder de pedir à terra alguma coisa e a terra fazer. Agora Adão fala para a terra não lhe obedece. Aí é onde vem o sofrimento e a dor de Adão. Porque ele tem que pastar. Tem que andar não segundo, ok, a ordem dele, mas tem que obedecer à terra. Ok? A coisa se torna invertida. Mas dentro de Jesus Cristo, nós temos um ser que a terra temia, estremecia e obedecia. A Bíblia diz que, ok, um dos exemplos concretos é quando Jesus Cristo ele olha para a figueira, ele amaldiçoa, a figueira imediatamente obedece. Você vai encontrar Jesus Cristo por cima das águas, ok? A andar. É a terra obedecendo a quem? A Cristo, ok? Você vai encontrar Jesus Cristo, ok? Depois da sua ressuscitando, ok? Então, a terra não foi nenhum homem, mas os anjos abriram o sepulcro de Jesus, ok? Você vai entender que a terra está a obedecer, ok? Em sua morte, você vai ver o terremoto, ok? Mas influenciado pela morte de Cristo na cruz. E a palavra de Deus diz o seguinte, diz que a própria terra, ela espera que pessoas como Jesus se manifestem. Okay? Está escrito, disse, a terra, ok? Espera com a expectativa que os filhos de Deus se revelem. Então, nós somos glorificados em Cristo, porque é nele onde o seu pecado é despousado, é transferido de uma vez por
por todas. E você é revestido com uma nova natureza. Então, se nós simplesmente começarmos a olhar pela feitiçaria, e não passarmos a olhar por nossas obras, vamos começar também a colocar um pouco de erro, ok? Então, a fé, vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 6. Versículo 8. Ok, Romanos 6, 8. Nós somos glorificados por Cristo. Está escrito assim: se já morremos, ok? Olha lá onde está a nossa morte quando nós queremos, ok? Se já morremos com Cristo, queremos que também viveremos com Cristo, ok? Deus só está operando por intermédio de Cristo. Então, se você está a crer e você está a aplicar a sua fé, você está a se desposar do pecado, Ele mesmo, na mesma glória em que foi glorificado, Ele também está de glorificar. Então, você tem um rei, você tem um sumo sacerdote, tem alguém que vela pela sua vida, que já viveu como você viveu, e já consegue te entender mais do que você pensa que ele pode te entender. Por isso, você mesmo pecador, ele consegue te chamar. Então é com Cristo que nós temos que ser glorificados, ok? Então é a glória de Cristo que você precisa de viver. Você viu aquela transformação de pães, ok? Que Jesus Cristo fez, ok? Você viu aquele dinheiro que ele foi mandar buscar na boca de peixe, ok? Então você viu ele a curar um cego. Okay? Então, o poder de Cristo é o poder que deve residir num cristão. Está conseguindo entender? Então, se você está sem farinha em casa e você crê em Cristo, você vai colocar uma coisa na sua consciência: que o poder que estava em Cristo tem que residir em você. Porque é nele que temos que viver. Aqui o apóstolo Paulo foi bem claro. Disse: se já morremos com Cristo, ok? A sua fé é tão poderosa, que aquele Deus que está no céu fica dentro de você a toda hora. Está conseguindo entender? E algumas vezes você pode não entender isso, mas em vez de você parar, ok? Há muito tempo, como alguém me disse assim, eu só pensava que padres é que falam com Deus, ok? Mas desde o dia em que eu me tornei pentecostal, passei a ter uma mentalidade diferente. Então, quando você anda, você pode não acreditar, mas Deus está em você e Ele está a falar com você. Está a falar com você normalmente. E você pode não estar a entender isso. Então, se já morremos com Cristo, queremos que também viveremos com Ele. Ok? Então, o viveremos é uma coisa, se já é uma suposição, ok? Uma suposição. E o viveremos é uma promessa. Então, se você já crê, se você crê agora, então acredite, você já foi colocado na cruz, já foi colocado também no sepulcro, mas a terra não conseguiu te deixar você lá dentro e já te cuspiu. Agora, o que você precisa colocar na sua consciência é que aquele que algumas pessoas viram a subir, ok? Está a viver contigo. Ok? Quando alguém vem e te pede alguma coisa, você não vai reparar para mim e dizer: mas esse homem que estou a viver com ele fica tipo pastor, mas não é, ok? O que você tem que colocar na sua consciência é que esse homem que está a viver comigo tem que mudar esse comportamento. Estão conseguindo entender? Ok? Você é alguém com autoridade, mas algumas vezes você vive como se não tivesse autoridade sobre as coisas que você faz.
E nós já vimos o que é exercer autoridade sobre aquilo que você é. Jesus Cristo, quando entrou no templo e viu as pessoas a venderem pães, ele cumpriu uma palavra. Ele diz assim: o zelo pela sua casa me devorará. Me devorará, ok? Então, só por aquilo ele entrou naquele lugar. Embora existissem sacerdotes, pessoas que mandassem naquele lugar, ok? Para que eles venderem naquele lugar, algumas pessoas fizeram cartas, sabe cartas? Cartas. Algumas pessoas pagaram dinheiro, subornaram. Algumas pessoas corromperam para vender naquele lugar. Mas para uma pessoa que não fez nada, que simplesmente era um qualquer, começar a expulsar todos e achar que tinha mais autoridade do que todos. Mas a parte mais boa da palavra de Deus é que nenhum deles, embora carregasse ira pelo que Jesus estava a fazer, teve o poder de lhe proibir ele fazer. Está conseguindo entender? Amém. Está conseguindo entender? Amém. Existem pessoas que têm o poder de lhe proibir ele fazer, e em vez de procurar um outro motivo de lhe crucificar naquela hora. Você não estudou para fazer isso, você não fez aquilo para fazer isso, mas por que você faz isso? Ok? Aquele que teve a ousadia perguntou com que autoridade tu fazes isso, ok? Mas a autoridade de quem dava eram quem? Eram eles. E você, quando entrar na Bíblia, você vai entender algo. Jesus disse: destruam isso em 3 dias, destruam e vejam que em 3 dias eu não vou construir. Agora, as pessoas vão a pensar uma coisa que foi construída em mais de 30 anos, ok? Em mais de 30 anos. Alguém vai vir destruir simplesmente, vai vir construir em 3 dias. Então, se ele conhece quem pode fazer uma construção em 3 dias, ele vai entender que realmente ele tem a autoridade de fazer isso, ok? Então ele vai conseguir entender que realmente a única coisa que pode fazer com que isso aconteça é só Deus. E esse homem faz isso por intermédio de Deus. Então a autoridade que você vai exercer na sua vida não é uma autoridade que vai ser dada por qualquer tipo de homem. Você não precisa alguém tomar a decisão de mudar para mudar, ok? Você tem a autoridade de fazer a pessoa mudar antes que tome a decisão. Você está a orar por alguém mudar, automaticamente você tem que exercer sua autoridade. Tem que exercer o poder que você tem daquela pessoa. Você está a conseguir entender? Ok? Se alguém diz assim: é por fruto da oração de alguém que eu estou convertido hoje, que eu estou a orar hoje, a pessoa aceita que realmente houve uma intervenção. Alguém olhou para mim e disse que esse não pode ser dessa forma. Ok? Você olhar Jesus Cristo na cruz, ele olhou uma multidão de pessoas que iam no inferno, e ele disse: ok, tá bom, nenhum vai ser salvo, mas ok, esses não vão ser condenados. Então o mesmo poder que ele tem, você também tem. Você tem o poder de olhar para alguma coisa e você dizer tipo: não, ali onde não tem passagem, automaticamente aquilo me pertence. Ok? Você tem o poder, tem a autoridade significa poder, força, ok? Você tem o direito de negar o que você não quer. Se você acha que é uma coisa espiritual, você não precisa chorar, você precisa simplesmente negar, rejeitar. Você tem o poder, tem a autoridade de fazer essas coisas. Se o templo não está a ser bem feito, você tem a autoridade de olhar para o templo e modificar ele, colocar a sua natureza. Ok? Eu me lembro que eu entro na igreja, ok? Num tempo em que a única pessoa que orava por libertação era só o nosso apóstolo, ok? Mas, embora ele nunca tinha me dito que eu tenho que orar por libertação, eu comecei a orar por libertação. Não sei uma coisa dele. Aí os outros discípulos, os outros obreiros, eu não sendo obreiro, olhando por mim, começaram a ter a mesma expectativa também de orar por libertação. Por causa do quê? Ok? Existe uma autoridade que simplesmente só é Deus quem vai lhe dar. Você está conseguindo entender? Ok? Então, se nós realmente já morremos com Cristo, queremos que também, temos que acreditar também que nós vamos viver com quem? Com Ele. Ok? Agora, o mesmo Romanos 7,4 fala sobre tudo sobre a glória na qual nós vamos ser glorificados. Ok? Então, tem autoridade nisso, tem poder nisso e tem suporte também nisso. Por isso, todo tipo de perseguição que ele também viveu, você também está automaticamente, ok? Designado para viver.
cada diversidade que vem não significa que ela vem para te vencer ou que você, por ser crente, não precisa. É só você olhar para a imagem de Cristo, porque é nele que nós somos glorificados, e começar a ver qual é a atitude que você tem que tomar, ok? A sua mentalidade tem que ser: se fosse Cristo, o que ele faria? Agora, você não tem a resposta disso mesmo na Bíblia, é só dobrar o seu joelho e perguntar: se fosse Cristo, o que ele fazia? O que ele faria? Estamos juntos? Ok? Eu sou um pastor, estou aqui na igreja, então estou a orar, ok? É um exemplo de qualquer tipo de pessoa. Então, você coloca na sua consciência, ok? Temos, se calhar, muitos pedidos de oração, se calhar, podem ser de pessoas, de viúvas que querem casar de novo, ok? Agora estou a orar, a minha pergunta seria: se eu fosse Cristo, o que faria? Não sabe uma coisa de entender? Porque estou a orar, mas se eu fosse Cristo, o que faria? O que faria? Então, essa pergunta, tipo, essa natureza é algo que leva muitas pessoas a falhar. Porque a única solução é simplesmente ensinar as viúvas a serem tementes a Deus e a buscarem por bons relacionamentos. Porque se elas correrem, ok, se você é solteira e você simplesmente correr por um casamento, ok, tipo, correr por um relacionamento e não por um casamento, automaticamente você vai errar. Já estamos juntos? Okay. Então, Cristo ele nos alega uma busca consistente por um juízo santo e incorruptível. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Esse é outro nível, ok? Isso parece filme. Ok, você imaginou você ter uma vida, ok? Às vezes fica parecendo um parafuso, tem que sair daqui. Mas só pode ser o diabo a fazer isso. Você imaginou sua vida, ok? Sua vida, você está vivendo na glória de Deus, sua vida pertencer, embora Cristo fosse perseguido, fosse criticado pelas mensagens, fosse mal recebido em alguns lugares, na autoridade que ele tinha, os céus sempre abriam a boca para descrever que ele era amado por Deus. Está conseguindo entender? Amém. Está conseguindo entender? Ok? Desde o princípio da terra, já vemos os céus abrir a boca para falar muita coisa. Mas, nos versículos, na Bíblia, nós conseguimos ver umas 2, 3 vezes Jesus Cristo, ok? Uma voz do céu aberta simplesmente para falar que ele era amado, ok? Era o céu a falar. Pena que não temos testemunho em nenhum registro de outras terras. O que ouviu? Será que aquela voz era só para eles? Ou será mundial? Ok? Até agora eu não consigo entender. Mas comece a imaginar a voz só abrir para falar que Cristo era amado. Ok? E agora, esse versículo testemunha uma coisa muito poderosa. E agora pertence a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Então, na criação, ok? No serviço de Deus, nós chamamos de Deus como um criador, um fazedor de coisas. E nós aprendemos que em Cristo também existe esse poder de criação, ok? Por isso, um crente não pode ter medo do vazio e não pode ter medo de não ter nada. E não pode ter medo de portas que estão a se fechar. Ok? Você imagina uma porta se fechar e dizer tipo, não, eu tenho medo, eu vou ver como. Tipo, um crente não pode ter medo dessas coisas. Porque o poder da criação está nele. Ok? Não havia nenhum santo, mas na cruz, o último suspiro dele é que, através disso, novas criaturas estão sendo feitas. Ok? Onde não existe nada, o crente possui essa natureza de criar coisas. Ok? Estamos juntos. Estamos juntos. Você vai conseguir perceber que a maior parte da sua vida, sua saúde, ok? Física, espiritual, principalmente financeira, depende simplesmente de você e da sua fé. Ok?
ok? Um crente tem que saber onde deve aplicar e como deve aplicar sua fé. Acredita lá. Não simplesmente acredite no trabalho para prosperar. Aplique fé nele para prosperar. Ok? Se você for enxergar no seu meio, vai entender uma coisa. Que na prosperidade financeira, a maior parte de pessoas que agora hoje são idosas e ainda não alcançaram as coisas, eles simplesmente estão a envelhecer, trabalhar. A falta de fé vai tornar todas as coisas corruptíveis. Ok? Você colocar uma coisa, que as coisas que você está a acumular, ok? Que você está a conseguir angariar nesta terra, embora não entre no seu caixão, quando você entrar nos céus, vai encontrar o dobro daquilo que você construiu aqui na terra. Você está conseguindo entender? Agora, o que significa? Deus está tentando descrever uma vida satisfeita na terra e uma vida de glória nos céus. Quando você olha para a vida de Cristo, é como que se toda a glória dele se completasse lá. Mas a Bíblia diz o seguinte, que até a sua morte, ele era antes de ser glorificado. Porque o reino dele não pertencia a este mundo, ok? Ele estava aí num lugar onde o reino dele poderia ser o quê? Poderia ser, ok, realizado. Mas na terra, ele vivia com uma glória na qual nós homens, só de olhar, achamos que, ele é o único. Mas para ele, aquilo tudo de ressuscitar mortos, andar sobre as águas, era alguma coisa nada. Então você tem o poder da criação, de fazer coisas. É o mesmo Romanos 8:9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Essa parte é boa. Ok? Ok? Você está conseguindo entender? Ok? Você pode começar a colocar na sua consciência que é só nascer, morrer, que basta casar, a vida terminou. É como quando alguém olha para mim e diz como basta uma carabanja basta, não para basta, ok? Basta uma carabanja basta, não vai estudar mais, ok? Você está conseguindo entender? Ok? Basta você só casar, todo mundo já acabou, ok? Ok? Basta você só fazer aquilo e todo mundo já acabou, ok? E isso se calhar pode acontecer se simplesmente, ok? Você estar a buscar e estar dentro da lei da natureza humana. Ok? Mas diz assim, mas como o Espírito de Deus quer, sei que o Espírito de Deus vive realmente, existe uma dúvida, ok? Existe uma dúvida, ok? Tá tudo bem, você ora, você vai na igreja, tá tudo bem, obrigado. Mas se realmente o Espírito vive em vocês deveriam estar a viver segundo a natureza do mesmo Espírito. Então, outra coisa mais poderosa, além desse poder da criação, é você ter Deus como alguém que te defende. Ok? Andar segundo o Espírito é ter Deus como alguém que te defende. Porque onde roubaram, Deus vai dizer não devia ele roubar. Ok? Onde feitiçaram, Deus vai dizer não devia ele feitiçar. Vocês não conseguem entender? Vocês não conseguem entender? Ok? Onde alguém morreu, Deus vai dizer tipo não devia ele naquela morte. Ok? Você está no hospital, onde todos naquele dia estão a morrer, e você é o único que não está a morrer. Ok? Vocês não conseguem entender? Então, Deus, ele será seu defensor. Essa defesa não é só aquilo que nós colocamos na sua consciência que talvez no último dia seremos o quê? Testemunhados. Não, até hoje. Ok? Então, enquanto você está, isso começa aqui. Isso começa aqui. No emprego onde você vai estar, embora os homens dizem que não é fácil entrar ali, Deus vai estar a testemunhar para você que em nenhum momento dos que corromperam ou de viver a corromper, em nenhum momento dos que subornaram ou de viver ele a subornar. Então nessa prostituição, nesse homem, nessa prostituição, eu também não devia ele a prostituir.
você é uma pessoa nova. Ok? Então você está a criar uma pessoa nova. Então tem uma defesa. Então, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, então o Espírito, ele vai ter a capacidade, ele vai dirigir você. Você vai ser uma pessoa vivendo com a capacidade de quem é alguém dirigido por Deus. Ok? E depois aqui vem uma coisa. Disse, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Ok? Mas ok? Versículo 10. Mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Então em nenhum momento Deus vai negar. Deus em nenhum momento vai te negar. E se você está a orar, você está a pedir, em nenhum momento Deus vai negar você. Deus, ele vai aceitar você. Agora imagina lá, ele está a aceitar você e ele está a defender você e ao mesmo tempo ele está a aceitar você. Duas coisas poderosas diante de Deus. E tudo isso é uma arma poderosa contra todos os efeitos diabólicos de Satanás. Ok? Capítulo 14, 19. Ok? Que vou ser breve. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Ok? Que eu acho que não preciso falar mais nada. O versículo 15, 5. O Espírito ele nos exorta que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo. Então, é nesse contexto em que você foi feito na glória de Cristo. Ok? Você tem o prazer. Ok? 31. Orem para que. Ok? Mas essa parte não nos pertence, não. Ok? Mas ok. Deixemos. Ok? Podemos entrar agora no livro de Gálatas, capítulo 2. Ok? Vou fechar aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vir na igreja, orar, rezar, é mais do que nós imaginamos. Amém? Vai além do que nós imaginamos. Okay? Então, se você reza e não tem uma cobertura espiritual, você tem que colocar na sua consciência. Tens que rever essas coisas. Amém? Okay? Tens que fazer uma análise, um exame dentro de você mesmo. Okay? Se você manifesta um comportamento cujo cristão não é digno, você tem que ter o poder de se examinar. Porque essas coisas podem trazer certas coisas negativas. Então, se nós vamos viver seguindo um exemplo de Cristo, ok? Você tem que colocar na sua consciência que você é mais poderoso do que você imagina. Automaticamente você tem autoridade. E naquela autoridade, você nunca pode perder a esperança de exercer ela. Não importa, ok? Não importa se tem alguém que manda, tem alguém superior. Você o que tem que colocar na sua consciência é que você tem Deus, ok? Não importa. Se você automaticamente quer lidar com um presidente e você é pequeno,
E é um assunto que você tem que resolver só com o presidente. Não olhe ele como uma pessoa grande. É algo que Deus colocou. E se ele está fazendo alguma coisa que não é agradável diante de Deus, então você tem autoridade diante dele, ok? É só você olhar o demônio na qual Davi estava a disputar com ele. Era um gigante que quando ele olhava para ele, ele fazia isso, ok? Até se calhar isso, não sei se foi assim, porque Davi também tem uma altura um pouco baixa, ok? Até assim, é normal, né? Não sei se ele não fazia isso para ele reparar, ok? Mas até não chegava. Mas ele conseguia de olhar, ok? Mas você coloca na sua consciência. Ele conseguiu enfrentar o inimigo à distância. Era alguém que, para sentir dor, com a pedra que Davi lançou, tinha que lhe apedrejar de perto. De perto, ok? De perto significa o quê? Significa fazer isso. Não está conseguindo dizer? Fazer isso. Tudo isso é contra a gravidade. Então a maior intensidade está no princípio. Mas ele fez aquela coisa ali de longe. Porque a autoridade que ele exercia era maior em relação à autoridade que ele tinha. Embora ele governasse. Então, se você está diante de um gigante, independente de qualquer que seja, e você tem a fé em Cristo Jesus, olhe para o que Cristo já viveu. Já viveu. E você tem o poder de exercer a mesma autoridade na terra. De amar como ele amou, perdoar como ele perdoou. Não, eu sou carne, não dá para perdoar. Perdoar como ele perdoa. Amém? Ok. Então, Gálatas capítulo 2. Em Gálatas capítulo 2, nós temos, em primeiro lugar, temos profecias que nós temos que colocar nossa consciência sempre e nunca deixar. Nessa glória, há uma coisa que Deus revelou ao meu espírito que eu gostaria muito de compartilhar. Deus, do mesmo jeito que Deus vai condenar os homens, Deus condenou Jesus da mesma forma, ok? Deus condenou Jesus da mesma forma. A Bíblia diz que ele não poupou seu unigênito. O que significa? Da mesma forma que Deus vai julgar você, ele também julgou Jesus da mesma forma, com o mesmo poder. Ok? Agora, Deus julgou Jesus por qual motivo? Deus julgou Jesus porque Jesus simplesmente amou o pecador. Estamos entendendo? Ele teve uma relação com o pecador. Foi amigo de alguém que o pai disse não pode ser amigo dele. Ele foi amigo fechado. E no último, lhe chamou de irmão. Ele se apegou com aquele de uma forma que se tornou amigo dele e passou a carregar o mesmo peso que o amigo carregava. Só por aquilo, Deus olhou para Cristo e lhe condenou sem piedade. Estão conseguindo entender? Ok. Sem piedade. Se tornando pecador com o pecador. Então no livro de Isaías, nós temos uma profecia de quando Jesus Cristo está sendo condenado por Deus. E revela que o maior motivo disso tudo foi ele ter carregado as nossas transgressões. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito. Ok? No tempo da condenação, ninguém estava com ele. Sabe o que significa? Isso significa que o quê?
enquanto ele estava a ser condenado, estávamos juntos, porque o pecado era o meu. Mas no tempo em que ele estava sendo condenado pelo juiz, todos nós que lhe influenciamos a pecar, negamos que pecamos com ele. Ele fez sozinho, eu não estava. Ok? Roubamos juntos, mas agora eu não estava, ele a roubar. Estamos juntos, não estamos entender. Agora que Deus lhe condenou, em mim já não existe nenhum pecado. Ok? Eu já fui absorvido de ter roubado. Mas Jesus Cristo já foi condenado por eu ter roubado. Por eu ter roubado. Agora, como Deus é justo, depois da ressurreição, porque o Espírito que estava nele foi o único que foi testemunha de que verdadeiramente o ladrão foi Kamal, ok? Mas como Deus já lhe condenou, então ele não tem como, depois da ressurreição, vir falar: Kamal, já tenho que te colocar no lugar desse. Uma vez que ele já foi condenado, foi condenado. Então, completamente, eu fui absorvido por pecado. Ok. Mãe Graça, tudo levanta. Aquilo é o pecado apegado a ela, ok? Vamos suponhar que... Ok? Vamos suponhar que... Vamos suponhar que... Esse aqui? Ok, que Júnior é um pecado, ok? Que está apegado a ele, amém? Suponhamos que o que Cristo faz é mais ou menos isso, ok? Estamos juntos? Então, na altura em que Deus vem julgar o pecador, encontra o pecado com quem? Com Cristo, ok? Encontra o pecado com quem? Com Cristo. Mas o único defensor que eu tenho é o Espírito que está em mim, de que eu não fiz nada. Mas, humanamente, o pecado está sendo encontrado com quem? Comigo. E porque eu lhe amo tanto, não vou querer lutar, ok? Se sou eu que roubei, não tem nenhum problema. Você está uma coisa a entender? Por isso tem coisas que só Deus sabe. Deus sabe. Enquanto você está sofrendo com sua doença, você tem que colocar na sua consciência que não é pastor, não é obreiro, não é ministro que está a fazer isso, ok? E que não é ele quem vai carregar. Se calhar eu entrar na sua vida, vamos ver. Essa vida é sua. Ok? Eu também tenho meus. Estamos juntos? Então, isso. E porque simplesmente foi encontrado com ele, Deus está a castigar ele. Mas no inferno, quando Deus chega, encontra que o pecado já não está com quem? Com Cristo. Ok? Sabe o que eu quero dizer? O pecado... Fica na vontade. Encontra que o pecado não está com quem? Com Cristo. Ok? Aí ele é cuspido dos céus. Estamos juntos? Ok? Eu não vou estar pedindo. Se calhar, vai. Você pode sentar. Fica na vontade. Eu preciso fazer entender alguma coisa que está para fechar. Pode passar para esse lado. Ok? Ele está observando. É tipo mais ou menos assim. Ele tem isso. Sabe o que ele tem? O Espírito nele testifica. Ok? O que significa? Se ele houvesse realmente cometido pecado, ok? O pecado não estaria, tipo, lá no inferno, o pecado não precisa estar nas minhas mãos continuamente. Ele tem que estar dentro. Ok? A culpa tem que estar em conexão. Mas o Espírito dele, dentro dele, não permite que aquele pecado seja nele. Seja nele. Em nenhum momento, esse foi seu. Ok? Aqui ele teve capacidade de mentir diante dos homens. Mas dentro de Deus, Satanás não tinha capacidade de mentir. Agora, como eu fui condenado, como ele se precipitou mais em me tirar da terra, porque estava a salvar homens, Deus não tem como voltar e culpar aquele, pegar o pecado e colocar nele. Está uma coisa que entender? Ele vai manter o pecado no inferno. E Cristo vai ser absorvido. Está uma coisa que entender? Então,
E Cristo absorvido, ele não vai diretamente no céu, presta bem atenção. Ele vai voltar para você. Ele vai ter que estender a mão para você e continuar com a mesma amizade para demonstrar o amor puro e sincero dentro dele. Ok? Agora a sua salvação vai depender de você. Se você vai aceitar essa amizade ou se não vai aceitar essa amizade. Por isso, quando você está doente e se entrega a Cristo, acredita lá. Você deposita fé realmente em Cristo, acredita que o seu pecado está queimado no inferno. E você está sendo glorificado na glória. Se é uma enfermidade, você não pode se converter diante de Cristo e a enfermidade continuar em você e você continuar resistindo e realmente Deus não está a fazer nada. Acredita lá. Coloca-se lá em sintonia e apalpa lá dentro de você mesmo. Se o Espírito te conduziu a fazer como você fez ou se não. Estava conseguindo entender? Ok? O Espírito vai operar em você por meio de Cristo. Embora o Espírito esteja aqui, ok? Ele vai operar em você por intermédio de Cristo. Então, se nós não levarmos o exemplo de Cristo, em nenhum momento. Obrigado. E essa glória nós vamos viver simplesmente quando estivermos na terra. Porque o que nos espera é viver segundo a glória de Deus. Ok, até que entendemos, né? Essa glória nós vamos viver enquanto estivermos aqui na terra. E o que nos espera é vivermos segundo a glória de Deus. Por isso, assim como Cristo viveu em forma humana, quando você se converte, em vez de ver seu corpo transformado e ficar branco andar na terra, ok? Você ainda continua no mesmo corpo. Mas não se engane que é para você viver dessa forma. Olhe para a glória de Cristo. Assim como ele se humilhou andando na forma humana, não sendo daqui, você também está a viver assim mesmo, não sendo daqui, mas andando em forma humana. Andando em forma humana, não que você é humano, mas andando em forma humana. Mas já mais tarde seremos glorificados na mesma glória de Deus. Se Deus é invisível ou não é invisível, você vai se tornar assim mesmo como Ele. Okay? Se Ele é invisível, você vai se tornar invisível. Se Ele é ar, você vai ser revestido com um corpo também que simplesmente é ar. Se você é o quê? Você vai ser glorificado da mesma forma. Agora, nisso, então, em nenhum momento isso pode nos levar, nós a se contentarmos e acharmos que tudo é como? É assim. E em vez de crescermos na fé, começarmos já a baixar. Tem mortes nessa vida aqui que você não precisa aceitar. Ok? Tem lugares onde quando você chegar e encontrar alguém morto, você não precisa aceitar aquela morte. Você precisa dobrar seu joelho até a ressurreição. Você vai conseguir entender? É sua natureza. É assim que Cristo era. Tem amizades que você não precisa ter. Você precisa negar, recusar, afastar-se. Tem modo de vida que você não precisa aceitar. Ok? Você chegar, teu desejo se calhar chegar em casa, é sofrimento sim, mas você chegar, tá a pegar teu prato, aquele único prato que você confiava, era de plástico, ok? Furado num sítio. E depois você se atrapalhou, deixou no outro sítio, furou-se, queimou aquela parte toda. Aí você chega em casa, pega naquele prato, quer servir comida, tá naquele jeito. E em vez de você ter uma autoridade diferente, você sentar, você não precisa fazer isso. Pegar o prato e ver tipo, isso já é pior. Sentar, começar a chorar, essa vida vai mudar quando? Ok? A vida vai mudar naquele instante mesmo. Tem desafios que sempre vão vir, ok? Então, o que está acontecendo conosco em Cristo não é mais ou menos recuperar vidas perdidas, como algumas pessoas pensam, ou como eu já pensei uma vez. Não é recuperar vidas perdidas. Não, é transformar sua vida. Você está a transformar sua vida. Não está a ter uma vida perdida. Está a transformar, está a renovar. Está a ser alguma coisa que você nunca imaginou que você seria. Amém? Podemos nos colocar de pé? Vou fechar aqui. Nessa glória,
Diga, nessa glória, eu estou a ser uma pessoa que nunca passou nos meus pensamentos. Mas que já passaram os pensamentos de Deus. Que é difícil de entender. Com o entendimento humano. Em nome de Jesus. Eu recebo essa glória. Eu recebo essa glória. Eu recebo essa vontade. Eu recebo esse ânimo. Comece com glória. Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Pai, me distancie, Senhor, da glória de Pai toda Santo, Deus força do Todo-Poderoso. pecado. Repreenda o Pai, me inimigo. dê a capacidade, poderoso nome Repreenda o do Senhor inimigo. Jesus. Pai, de me afastar do poderoso nome do Senhor Jesus. De toda força, Senhor. Dê-nos sustento ministerial. Dê-nos Pai, força. agradeço pela Pai tua Santo, Deus palavra. Todo-Poderoso. Que a Que tua todo palavra esteja retida dentro do meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, Pai, dê-nos paz. Dê-nos força. Dê-nos glória contínua. Pai, me Dê-nos dê a força. força, meu Senhor Jesus. Pai, transforma a minha mente. Pai, transforma a minha forma de compreender as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a sua glória, a sua natureza seja revelada sobre a minha vida. Senhor da glória, sua vida. Dai força satânica. E que a unção usada Pai seja Santo. fundida na santidade, na honestidade, na compaixão, no Traga-nos paz, amor. traga-nos Em nome do espírito. Senhor Jesus. Na obediência, Senhor da glória. E que o seu amor, Senhor da graça, resplandeça sobre a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. E que a minha fé seja ativada em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, me conduz em nome do Senhor Jesus. E que os meus passos sejam firmados, Senhor da graça, em seus passos, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço o poderoso nome Amém. do Senhor Jesus. O Senhor descerta a mente boa, Pai de Espírito. Amém. Toda a força do pecado dentro de mim. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor continue me dando forças de permanecer na sua justiça. Quem tem sua oferta pode preparar. Podemos tomar nossos assentos. Quem tem sua oferta pode preparar. Meu Jesus.